Estão me ouvindo bem? Sim, Excelência. André? Vejo aqui doutor Luiz Fernando, senhor André Luiz, doutor Hélio Júnior e doutor Inês. Bom dia a todos. Acredito que agora podemos iniciar a audiência. Só um minutinho, por favor. Deixa eu só localizar aqui a ação penal. Só um minutinho, por favor. Dispensas. Ah, está aqui. Bom, podemos aqui iniciar, então, a presente audiência de continuação de instrução da ação penal 1070, que tem por réu o senhor André Luiz Barreto Rocha, né, lembrando que a primeira parte corretiva das testemunhas de acusação já se realizou. Antes de qualquer coisa, também deixe-me apresentar. Meu nome é Rodrigo Pessoa, sou juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, e nesta condição me foi delegada a atribuição de presidir esta audiência. Apenas reforçando que o ato de delegação ele é restrito à presidência desta assentada e atos eventualmente daí decorrentes. Ou seja, qualquer outro ato de conteúdo decisório deverá ser formulado e direcionado ao ministro Alexandre de Moraes, que fará a devida análise. Doutor Hélio Júnior, o senhor está com a mão levantada, o senhor pediu a palavra? Desculpa, Excelência, meu áudio estava desativado, mas antes de iniciarmos a audiência, Excelência, eu quero fazer um requerimento para a retirada das algemas. Senhor André Luiz, o senhor está algemado? Alguém do CDP está presente me ouvindo? Yes, sir. Bom, acredito que, em razão do senhor André Luiz Barreto Rocha estar sozinho no ambiente, acredito que ele possa ser desalgemado, por favor. Um minutinho. Tá. Obrigado, Excelência. Eu que agradeço, doutor Hélio. Atitudes dessas humanas representam a retirada das algemas pelo princípio da não culpabilidade, né? E tratamento devidos aos humanos que vivem no Estado democrático de direito. Claro, sem dúvida alguma. Na verdade, em determinadas situações, nas ocasiões anteriores, por questão de segurança, que as algemas eram mantidas. Mas, desta feita, considerando que ele está sozinho na sala, de fato, não há necessidade como foram retiradas. Verificando aqui apenas a título de confirmação, que eu não estou conseguindo identificar, doutor Hélio, as testemunhas arroladas são as mesmas da acusação? Não temos testemunhas. Perfeito. Então, muito obrigado pela informação. Podemos, de fato, passar, então, diretamente ao interrogatório do acusado.
senhor André Luiz, certamente seus advogados já o informaram, mas o que é o interrogatório? O interrogatório é a possibilidade do senhor apresentar a sua versão dos fatos. Tá? De qualquer forma, o senhor tem o direito a permanecer em silêncio e não responder as perguntas que lhe forem formuladas. Tá? O fato do senhor não responder a qualquer pergunta não lhe causará prejuízo algum. Tá? Contudo, este ato de interrogatório ele é composto de duas partes. A primeira são perguntas de ordem pessoal, né? Vou fazer algumas perguntas sobre a sua vida, trabalho, profissão, etc. Essas perguntas deverão ser respondidas. Agora, perguntas em relação aos fatos especificamente, como eu já disse, o senhor tem o direito de não respondê-las permanecendo em silêncio. Enfim, também para que fique bem esclarecido, eu vou ler aqui de forma resumida quais são os crimes pelos quais o senhor está sendo acusado nesta ação penal, tá? Todos do Código Penal. Primeiro, artigo 288, parágrafo único, que é associação criminosa armada. O segundo é 359-L, que é abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Terceiro, artigo 359-M de Maria, golpe de Estado. Quarto, artigo 163, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 4, que é o crime de dano qualificado por violência, grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. E também o artigo 62, inciso 1º da Lei Ambiental, que é deterioração de patrimônio público tombado. Tá? Então, esses são os crimes pelos quais o senhor está sendo denunciado em razão dos fatos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023, no Palácio do Planalto. Vou, então, passar as perguntas de ordem pessoal. Senhor André, qual que é a sua idade? Tenho 51 anos. Estado civil, por favor. Divorciado no documento, porém eu tenho um relacionamento estável. Então, o senhor vive em união estável. Exatamente. Então, o senhor tem parentes ou alguma pessoa que o senhor seja o responsável financeiro, que dependa financeiramente do senhor? Sim, senhor. Eu tenho uma filha de 12 anos, do qual depende financeiramente de mim. Eu pago pensão alimentícia e estou sem contribuir desde o momento em que fui preso. Tá. A filha do senhor morava com o senhor ou com Não, a mãe? sim. Mora com a Não, mãe. né? O senhor falou A que mãe. paga a pensão. Sim, senhor. Perfeitamente. Qual a sua escolaridade e profissão? Eu estou em conclusão de formação de pedagogia e psicanálise. A minha profissão, eu sou radialista de profissão, porém não exerço mais na área de radiodifusão. Hoje eu atuo em estúdios de gravação, onde eu faço gravações de propaganda para rádio, televisão e outros segmentos, como, por exemplo, também eu sou a voz do Google no Brasil, gravo para a Kenwood do Brasil, para o Serviço Náutico, o sistema de GPS, para os automóveis da Fiat e diversos segmentos. Entendi. Só uma dúvida. O senhor tem formação superior? Eu não compreendi. Não, eu estou em formação. Ah, tá. Tá. Antes do dia 8 de janeiro, qual que era a sua remuneração? Como eu sou um profissional liberal, não dá para ter uma noção. Eu varia entre 2.000 ou um pouco mais. Não há ganhos exatos. Fora esta situação, o senhor já foi preso ou processado criminalmente? Jamais, senhor. Perfeitamente. Senhor André Luiz, agora sim, vou passar a perguntar sobre os fatos, tá? E, como já dito, o senhor tem o direito a não responder, a permanecer em silêncio. Bom, vamos tentar traçar uma linha cronológica aqui. Como e com quem o senhor planejou vir para Brasília? Silêncio, eu prefiro manter em silêncio. Tá, o senhor só pode falar que não vai responder, tá? Não tem problema nenhum. Obrigado. Eu vou ler as perguntas para que fiquem registradas, o senhor só fala dessa forma que está ótimo. Onde o senhor estava antes de vir se deslocar para a Praça dos Três Poderes? Eu não vou responder.
O senhor recebeu algum tipo de ajuda financeira para o transporte ou para a estadia em Brasília? Se sim, de quem? Eu não vou responder. Tá. O senhor trouxe algum tipo de arma, arma branca, faca, instrumento pérfuro-cortante, substância inflamável? Eu não vou responder. O senhor passou por algum tipo de revista no caminho? Eu não vou responder. Havia qualquer tipo de bloqueio policial? A polícia militar estava presente? Qual que era a postura dela, no caso? Eu não vou responder. Como que as pessoas entraram no prédio? Nos prédios, né? Especificamente no Planalto. Elas estavam liberadas? Eu não vou responder. Tá. Ao invadir o prédio do Planalto, o senhor queria impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais? Eu não vou responder. O senhor pretendia, com a invasão, auxiliar a depor o governo ou auxiliar a implantação de um novo governo? Eu não vou responder. Tá. Quem que o senhor apoiava quando participou da invasão? Eu não vou responder. O senhor danificou ou depredou algum prédio? Se sim, qual o motivo dessa depredação? Eu não vou responder. Tá. O senhor estava usando máscara ou algum tipo de cobertor no rosto? Por qual motivo? Eu não vou responder. Tá. O senhor acredita nas afirmações do ex-presidente sobre a ocorrência de fraude nas urnas e no processo eleitoral? Eu não vou responder. Perfeito. O senhor queria a queda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro? Eu não vou responder. Se o ex-presidente tivesse feito uma declaração pública reconhecendo a derrota e, consequentemente, a vitória do atual presidente e a lisura, confiabilidade do processo eleitoral, o senhor teria ido a Brasília ou à Praça dos Três Poderes? Eu não vou responder. Perfeito. Muito obrigado, senhor André Luiz. Essas são as perguntas que seriam formuladas pelo magistrado, estão devidamente registradas. Passo, então, a palavra à Procuradoria-Geral da República, na pessoa do procurador Luiz Fernando Bugíbia. Muito obrigado. Bom dia, senhor André. Também vou formular algumas perguntas e o senhor, de igual sorte, fique à vontade se quiser respondê-las ou não, da mesma modo como o senhor procedeu em relação à instrução realizada pelo Dr. Rodrigo. Tudo bem? Sim, senhor. Tá. O senhor chegou a ficar acampado no QG do Exército? Eu não vou responder. O senhor integrava grupos de Telegram ou outros aplicativos de rede social que questionavam o resultado das urnas e o processo eletivo que havia ocorrido em outubro de 2022? Eu não vou responder. O senhor organizou, programou ou de alguma forma se inteirou com alguém da vinda para cá e com quem o senhor veio até Brasília? Eu não vou responder. O senhor chegou a gravar por qualquer meio de rede social o que estava ocorrendo no dia e a atuação do senhor e dos demais manifestantes? Eu não vou responder. O senhor acreditava que o governo eleito mudaria algum tipo de política que seria beneficiária ao senhor ou contrária ao senhor? E o que seria o motivo do protesto e o motivo pelo qual o senhor veio a Brasília? Eu não vou responder. O senhor visualizou se havia outras pessoas com rostos cobertos por máscara depredando o local onde o senhor estava no dia? Eu não vou responder. Tudo bem, excelência, obrigado. Essas seriam as perguntas formuladas pela Procuradoria-Geral da República. Eu agradeço. Obrigado. Eu que agradeço, doutor. Passo, por fim, então, a palavra à defesa, pedindo, né, se possível, que as perguntas sejam concentradas em um único defensor. Obrigada, excelência. Bom dia a todos. André, eu vou fazer algumas perguntas. Como que você veio para Brasília? Você veio de ônibus fretado ou ônibus de linha? Eu peguei uma carona com um amigo na sexta-feira, dia 6. Ele é carreteiro, trabalha em uma empresa de transportes em Luiz Eduardo Magalhães. Eu estava em Jacobina. E fizemos uma viagem sem data marcada para chegar. Então, primeiro passamos na cidade de Irecê, dormimos na cidade, pernoitamos na cidade,
viajamos o sábado, a parte do sábado, e chegamos em Luiz Eduardo de Magalhães à tarde. Quando eu comprei a passagem, saindo um ônibus da cidade de Barreiras, passando por Luiz Eduardo Magalhães, com itinerário para, se me lembro bem, alguma cidade do Rio Grande do Sul, que passaria por Brasília. Perfeito. Você se lembra quanto você pagou dessa passagem? Em Do torno, trecho que você comprou? assim, em torno de R$ 100. Então, se eu entendi, essa pessoa que te deu carona foi simplesmente até você chegar no local para comprar essa passagem para Brasília. Eu permaneci na casa dele, almoçamos, conversamos um pouco, e depois eu me dirigi à rodoviária para comprar a passagem. E você se lembra o nome dessa pessoa que te deu carona? Sim, somos amigos de muito tempo, Eliseu Costa, Ele não veio para Brasília. de forma alguma. Sim. Continuando, então, quando você se dirigiu para Brasília, você sabia se haveria alguma invasão a algum prédio? Não, de forma alguma. Sabia se haveria quebra-quebra? Também não. Qual era a sua reivindicação ao vir a Brasília? Eu vim a Brasília, como já aconteceram outras manifestações, das quais acompanhei pela TV, pelas mídias sociais, que foram divulgadas abertamente, pedir pelos nossos direitos constitucionais, apenas. Perfeito. A sua reivindicação e a sua vinda a Brasília era pacífica? Sim, sempre. Nesse sentido, você veio com alguma arma? Trouxe alguma arma contigo? De forma alguma. Quando você chegou em Brasília, a que horas você chegou? Olha, como eu saí a 1h10, 1h, 1h10 da manhã, o ônibus demorou um pouco, porque a Polícia Rodoviária Federal já estava parando todos os ônibus. E nós demoramos um pouco no trajeto, porque eles começaram a pegar, nesse momento, os CPFs e os nomes das pessoas que estavam dentro dos ônibus e para onde iam. Então, eu acredito que eu tenha chegado na rodoviária de Brasília por volta de 11 horas ao meio-dia. E você desceu para... O que você fez daí quando você chegou? Ao chegar na rodoviária, eu coloquei o meu aparelho celular para carregar, que levou mais ou menos 40 minutos a 1 hora. Tomei um banho e atravessei a rua, fui até o Parque Shopping. Após o Parque Shopping tem o supermercado Carrefour e a praça de alimentação. Fui almoçar e depois eu voltei para a rodoviária para saber das pessoas que estavam lá na rodoviária também, qual seria como seria para chegar até o QG, porque como eu não tinha onde ficar em Brasília, eu fui informado que eu poderia ir para o QG, mas não conhecia ninguém. Quando você foi no Parque Shopping, você foi fazer o quê? Eu fui almoçar. E você mesmo pagou o seu almoço? Sim, no cartão de débito. E você recebeu algum ticket desse pagamento do almoço? Sim, tanto o ticket da passagem quanto o ticket do almoço foram entregues na Polícia Civil e devidamente com os meus pertences. E você já recebeu seus pertences de volta? Esses tickets estão lá? O ticket de refeição não consta. Aí, quando você chegou na Esplanada, você conhece a Esplanada? Você já esteve em Brasília antes? Sim, morei muitos anos em Brasília. Tá. Trabalhei
Quando Sim. você chegou lá, você viu se tinha alguma barreira de contenção? Tinha algum policial fazendo revista? Revistas e barreiras nenhuma. Uhum. E existiam algumas grades que foram retiradas na esplanada? Você chegou a perceber isso? Não vi grades na esplanada. Uhum. E quando o senhor foi andando na esplanada, como era a situação lá? As viaturas da polícia militar estavam, eu peço até perdão aos senhores, porque às vezes me fogem algumas palavras devido ao lapso memorial na convivência no presídio. Às vezes esquecemos de algumas palavras, mas eu tentarei concluir. Estavam acompanhando as pessoas que estavam se dirigindo até a Praça dos Três Poderes. Você pode me esclarecer quem estava acompanhando as pessoas que estavam se dirigindo? A viatura da Polícia Militar Ah, tá, estava entendi. acompanhando pacificamente. Sim. E como foi que você decidiu entrar no Palácio do Planalto? A Praça dos Três Poderes já estava fechada pela polícia de choque, helicópteros, viaturas e um caveirão que estava forçando as pessoas a entrarem no Palácio do Planalto. Então, nesse momento, começaram a jogar água, começaram a atirar, a jogar bombas de efeito moral. Por sinal, um rapaz que estava próximo de mim recebeu na testa uma dessas bombas lançadas pelo helicóptero, e eles estavam induzindo as pessoas a entrarem na casa. Induzindo como? Exatamente, fechando para que as pessoas não pudessem sair e fugir para outro local. Fechando o batalhão ou as policiais Os ou com policiais, alguma outra forma? não, através de tiros, amedrontando através de tiros, jogando bombas de efeito moral via aérea e fechando através exatamente do carro que lança água, chama-se caveirão, não sei ao certo, e mais as outras viaturas. E em algum momento, nessa hora, você sentiu medo, temeu pela sua vida? Sim, porque os policiais estavam atirando em cima das pessoas. E o que é que você fez para se proteger? Eu corri e entrei no Palácio do Planalto. As portas estavam fechadas? Não, estavam abertas. Alguém proibiu a entrada? Não houve proibição nenhuma. Tinha algum funcionário ou policial impedindo a entrada? Não tinha impedido, não. Tinha uma pessoa, quando nós acabamos de entrar, momentos depois, em que falou que nós sairíamos por um local seguro. Sim. Em algum momento, algum policial informou que a entrada estava proibida ou pediu para você sair? De forma alguma. Abriu, não? Uhum. Eu vou desligar. Você viu algum manifestante passando mal? Pode ser? Peraí. Eu vou desligar Nesse esse momento, não. Todas as pessoas estavam orando de frente para o batalhão do Exército, que já se encontrava lá, e a maioria das pessoas se ajoelhou e começou a seguir o ritual. Seguir o ritual, o que isso significa? Nós estávamos orando. Quando as pessoas começaram a se aglomerarem, juntaram-se próximo ao batalhão do Exército, ajoelharam-se e começaram a orar o Pai Nosso. Sim. E, bom, nesse momento, então, não havia ninguém passando mal. Não. Em que momento que as pessoas começaram a passar mal? Quando o batalhão de choque entrou e começou a jogar bombas de efeito moral dentro do prédio. Então, estavam jogando bombas lá dentro. Sim.
Eram bombas fracas? Como eram? Olha, Usavam algum impacto? o barulho foi tremendo, que me causou, até o momento, surdez, um pouco de surdez, zumbido no ouvido, nos ouvidos. E o estrondo era muito grande, além do impacto do efeito do gás de pimenta que essa bomba gera, fez com que nós molhássemos o rosto da água que já estava empoçada no prédio. É. E você viu algum objeto, alguma coisa quebrada sob o impacto dessas bombas? Não tenho Conseguiu certeza. perceber? Não lembro. Você tem mais ou menos uma ideia de como descrever o tempo que durou esse ataque das bombas na sua cabeça, na sua memória? Doutora, nesse momento eu fiquei em pânico. Eu achei que fosse morrer. Então eu fiquei com muito medo. Eu não tinha noção do tempo que estava transcorrendo naquele momento. E a outra pergunta, quando você chegou lá, você viu se já haviam móveis, objetos, vidros quebrados? Já estava tudo totalmente quebrado. Uhum. E você viu alguém depredando, alguém quebrando? Chegou a ver esse ato de depredação? Não. Eu vi apenas algumas pessoas com máscara, com roupas camufladas, com proteção no rosto, com capacete, mas não vi mais pessoas quebrando. Uhum. Você encontrou algum conhecido nesse trajeto e mesmo lá dentro? Alguma pessoa que você já conhecia? Não vi. Eu vim de forma independente e não conhecia ninguém. Você concorda com os atos de vandalismo que aconteceram no dia 8 de janeiro? Não, e até porque se eu soubesse que acontecessem desta forma, eu jamais teria vindo. Você vandalizou alguma coisa, algum bem? De jeito nenhum. Você ameaçou alguma pessoa, algum policial ou algum manifestante? Não. Você gritou alguma palavra de ordem? Não, apenas oramos dentro da casa. E as pessoas que foram presas com você lá dentro, você conhecia alguém? Já tinha visto alguma? Já tinha convivido com alguém, se reunido? Não, de forma alguma. Você foi revistado em algum momento? Não, ao entrar na casa, não. E em algum outro momento você foi revistado? Sem ser Somente, quando entrou. somente no momento em que foi anunciada a nossa prisão coletiva. Uhum. Alguém deu voz de prisão para você? A mim, especificamente, não. O anúncio da prisão foi coletivo. Coletivo, para todo mundo. Exatamente. Você foi avisado que seria preso individualmente? Não. Como se deu essa prisão? Nesse momento em que eu já estava dentro do palácio, reunido com as pessoas que estavam orando, eu ainda me encontrava de pé e o batalhão de choque entrou. E aí começou a gritar. Eu gostaria até de pedir permissão aos senhores se há alguma objeção em pronunciar algumas palavras de baixo calão que foram reproduzidas pelo capitão do batalhão de choque. Doutor, se o senhor está autorizado, eu só peço um pouquinho de objetividade, tá? Porque senão as audiências não se findarão. Mas o senhor tem autorização para falar assim. Tá? Prosseguindo, então, o capitão entrou e falou: patriota é meus órgãos, eu vou meter a bandeira no cu de vocês, tá todo mundo preso, vai sair daqui de dentro muita gente morta,
eu preciso de pelo menos 150 pessoas para serem encaminhadas à Polícia Civil. E nisso, depois, uma menina se levantou, porque estava passando mal devido à emissão dos gases, estava tossindo muito. Esse capitão permitiu que ela levantasse, ele deu uma rasteira, ela bateu com a cabeça no chão. Depois, um outro senhor tentou levantar para defendê-la, ele deu um chute nesse senhor e acabou ferindo o braço dele. Foi assim que ocorreu. Você foi algemado? Foi algemado com aquele enforca-gato. Quanto tempo levou para ser levado até a delegacia? Não lembro, doutora, já tinha... Nesse momento, eles demoraram muito para nos retirarem do Palácio do Planalto, depois ficamos muito tempo dentro do micro-ônibus, isso levou um devido tempo, eu não estava mais acompanhando o espaço-tempo. Ficou mais ou menos quanto tempo sem alimentação? Como eu tinha almoçado no começo da tarde, eu fiquei até o outro dia, às 10 horas da manhã. Houve alguma outra condição subhumana na delegacia quando você ficou exposto às intempéries? Sim, eles nos deixaram primeiro dentro do micro-ônibus e depois nos retiraram, estava chovendo, fazendo muito frio, e eles só guardavam as pessoas que seriam movidas e as demais estavam agachadas, tomando vento e chuva. Lá na delegacia, eles escreveram realmente as coisas que você declarou? Olha, eu estava com muito sono, muito cansado, e eles estavam fazendo de uma forma muito apressada as oitivas. Você viu algum preso que foi conduzido no ônibus ser liberado na delegacia? Sim, vi dois rapazes que estavam dentro do ônibus reclamando muito, até xingavam os policiais, eles não davam atenção para isso, e eles começaram a anunciar que não estavam participando daquele dia de manifestação, e logo entraram na delegacia e foram liberados, saíram sorrindo. Você gostaria de falar mais alguma coisa ou algum fato em sua defesa que eu tenha omitido de lhe perguntar? Sou um homem de bem, se eu soubesse que tudo isso teria acontecido, eu jamais teria vindo. Vim de forma pacífica. O momento prisional, do qual eu não tinha conhecimento, é muito sofrido, porque a gente passa por diversas pressões psicológicas, já fomos ameaçados a sermos maltratados, a nos baterem, fomos coagidos em tomarmos as vacinas, fomos pressionados, nos pressionaram psicologicamente, nos xingaram para que aceitássemos. E como eu não sabia, eu imaginaria que eu ficaria numa solitária caso não aceitasse, porque a pressão psicológica foi muito grande. Eu acabei tomando uma das vacinas contra a minha vontade. Então, falando do momento prisional, a gente teve que submeter-se para não passar fome. Eu perdi mais de 12 quilos, porque a comida é muito ruim, vem às vezes pedaços de plástico, já veio pedaços de vidro também. Nós anunciamos ao agente policial sobre a condição do alimento, e o máximo que ele pôde fazer, porque não é culpa dele, foi fotografar a marmita e nos devolver, para que nós escolhêssemos entre comer ou não. Então, é muito chocante esse momento prisional, porque passam milhões de loucuras em nossas mentes, em minha mente, por exemplo, porque eu não cometi crime nenhum, eu não depredei o patrimônio público, eu pago impostos exatamente em função de saber para onde vai o dinheiro que eu pago, e acredito que seja isso. Eu agradeço, André, agradeço a Excelência, agradeço ao Ministério Público, doutor Júnior. Finalizado, doutora. Sem perguntas, doutor Hélio? Sempre. Sem perguntas, né? Perfeito. Então, muito obrigado. A doutora Inês já esgotou aqui todos os questionamentos? Perfeito. Satisfeito. Muito Muito obrigado. obrigado, então.
né, considerando que todas as perguntas foram formuladas, encerrado o interrogatório, consequentemente encerrada a instrução criminal. Passando agora, então, à fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, fase de diligências. Para que tenhamos uma melhor dinâmica, considerei vista as partes, né, prazo comum de 5 dias para que apresentem eventuais diligências da fase 402. Né, presumindo-se, caso o prazo transcorra em habeas, que não há diligências solicitadas. Havendo diligências, os autos serão concluídos ao ministro para deliberação. Não havendo diligências, serão encaminhados para as razões finais. Acredito que o doutor Hélio esteja pedindo a palavra. Excelência, bem brevemente, né, para não pela adiantada hora, só quero reiterar aqui o pedido de revogação da preventiva. Hoje fazem 198 dias que o acusado encontra-se preso indevidamente, sem que tenha quaisquer indícios, provas, elementos, e a própria testemunha policial não o identifica no meio de atos de vandalismo. Pelo contrário, o retira completamente das cenas dos crimes, inclusive nas próprias câmeras de segurança, que não podem provar absolutamente nada. Tecnicamente falando, nos termos do artigo 310, inciso 3º e 321 do Código de Processo Penal, a defesa entende que não há necessidade da segregação cautelar, clamando pela revogação da prisão preventiva com as medidas cautelares diversas da prisão. Excelência, é como pedido, reiterando que será também apresentado por escrito. Perfeito, doutor Hélio, muito obrigado. Evidentemente, o registro está feito em audiovisual, mas seria de fato interessante que o senhor formulasse também por escrito, certamente será levado ao ministro para deliberação. Não havendo mais a decidir, por agora, dou por encerrada a presente audiência. Novamente agradeço a presença de todos, PGR, doutor Luiz Fernando Bugiga, né, senhor André Luiz Barreto Rocha, doutor Inês, doutor Hélio. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia. Um ótimo dia, Obrigado, excelência. excelência.